na primeira conversa que a gente teve, né, que você perguntou como tava, eu falei que tava bem travada, assim, aí você falou assim, o primeiro objetivo daqui a um mês, vamos pensar nesse intestino funcionando. E uma semana depois eu já tava indo mais de uma vez no banheiro. Melhorou 100%, assim, e sem deixar de comer nada, né? Sono melhorou, o humor melhorou, nossa, falta de paciência, irritabilidade. Tô dormindo muito melhor, conseguindo dormir cedo, acordar cedo. A principal mudança foi desfrutar do que ia acontecer e não pensar só no resultado. Tanto é que eu parei de me pesar. Eu me pesei no começo, assim, do método pra saber mais ou menos como tava, mas eu parei de me pesar. Eu tô percebendo o resultado pelo físico, pelo mental, e não necessariamente por um número ali na balança, sabe? Sei lá, hoje em dia isso pra mim não diz mais nada, assim. Essa compulsão por doce, né? Quando a gente tá nessas crises, às vezes comer uma caixa de chocolate inteira e agora vamos lá, daquela maneira diferente. A necessidade de doce diminui muito também, né? Porque aí já diminui a ansiedade, toda a diferença 100%. Assim. Começando mais um episódio do podcast Mulher Plena, que é um podcast onde eu chamo alunas do Método 3P para conversar um pouquinho com vocês, compartilhar um pouco da trajetória delas também. A estrela aqui do nosso bate-papo já deve estar entrando. Oi, Nath, querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Tô bem, e você? Tudo Obrigada, bem? mãe. Tô ótima, feliz demais com esse convite também, eu não esperava. Foi uma surpresa, mas muito boa. Que bom, Nath. Eu faço questão de convidar, assim, sempre as alunas. É um desafio para escolher quem é que vai estar aqui, assim. Eu sempre tento convidar, assim, vocês que se dedicam, né? Que trazem um pouco também da trajetória, né? Que compartilham também como é que está sendo o processo, assim. Então, quero começar aqui, quero conversar contigo, vou te apresentar já já, mas eu sempre gosto de começar perguntando, assim, se, Nath, tu conseguiu melhorar a alimentação, teve resultados aí que tu estava buscando, né? De melhora da saúde, né? De emagrecimento sem precisar de dieta, não precisou fazer nenhuma restrição lá, dieta, nada disso, seguindo lá as técnicas do método 3P? Nossa, totalmente, assim, como eu falei nas mentorias, né, minha principal busca foi por questão de, tipo assim, de crise de compulsão alimentar, não era nem necessariamente, tipo, um emagrecimento pela estética ou por nada disso, assim, né, mas foi por conta dessa avalanche que foi a pandemia também, né, que mudou muita coisa e tal, então eu me deparei em algum momento com essas crises, assim, e não conseguindo também, estava num momento que eu não estava conseguindo, tipo, me exercitar como eu deveria, eu gostaria, né? E aí se apareceu, assim, tipo, e eu falei, nossa, vou dar uma chance para isso, porque é o que eu sinto que é o que eu tava precisando, né? Mas em momento algum eu, tipo, precisei, tipo, cortar nada, né? Pelo contrário, assim, como em alguns por conta dessas crises também de compulsão e tal, eu tava entrando numas dietas muito restritivas, de jejum, mas um lugar do jejum não consciente, né? Assim, então o efeito rebote era muito grande, assim. E aí, uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça quando eu entrei no método, que foi o que mais me chamou a atenção também, foi esse lugar da não restrição de nada, né? Do tipo, eu não vou bitolar. Uma das coisas que eu coloquei pra minha cabeça foi: eu não vou bitolar, eu não vou entrar num lugar de dieta restritiva, né? Que a gente tá acostumado, assim. E aí, inclusive, eu me permiti em vários momentos do método, assim, inclusive seguindo os passos e tal, se dava uma vontade de comer alguma coisa específica. Acho que eu falei com você uma vez, né? Falei, nossa, Maia, hoje me deu uma vontade de comer uma lasanha, eu comi uma lasanha. Verdade, eu lembro. Tipo assim, não passei vontade de nada, mas eu sinto que os passos do método eles vão introduzindo aos poucos, né? É algo que é leve, assim, não é pesado. Então, enfim, a gente tá só começando aqui, né? Mas só de cara, Legal. assim, já foi tudo isso, sabe? Que legal, que legal. Nath, assim, sempre gosto de parabenizar, né, pela dedicação. Eu me lembro, Gurias, para quem tá aqui, para quem vai assistir depois a gravação, a Nath estava numa época muito corrida da vida, né, Nath? Estava te mudando, era isso. Então foi tudo meio junto, assim, e ainda assim tu conseguiu arranjar um tempinho ali para dedicar, né, para tua saúde. Como é que tu conseguiu encaixar isso, assim? Conta pra gente. Bom, primeiro que acho que tem a questão da prioridade, né? A partir do momento que a gente fala assim, isso é prioridade pra mim, a gente dá um jeito, sabe? E aí, como você falou, né? Eu tava me mudando da Bahia pra Minas Gerais, tava vindo pra BH.
E foi nesse trânsito, assim, não foi tipo um pouco antes e um pouco depois, foi exatamente no trânsito da mudança que o método aconteceu, mas eu falei, não, eu vou fazer porque é isso que eu preciso agora, né? E pensando nisso da saúde e tal, então quando eu virei e falei assim, nossa, não, chega, eu tinha chegado num limite, né? E quando a gente chega no limite do tipo, não dá mais, não dá mais. E aí e os passos do método são muito simples, assim, né? Não tomam, tipo, tanto tempo da gente. Isso que é bom também. Você vai aos poucos, não é nada drástico que você fala, nossa, preciso de 20 horas por dia para conseguir fazer, né? São uns minutinhos ali que você tira. E aí essa sensação, né, de tipo de estar tirando um tempo para você ali para se cuidar, acho que não Ai, tem como fugir assim, dá vontade de fazer mais, mais e mais. que legal, que legal. Nath, eu vou te perguntar então para as gurias te conhecerem também, como eu te falei, a ideia da gente bater esse papo é que a tua história sirva de inspiração, assim, porque assim como tu e as gurias que eu converso, muitas estão passando por isso. Então, tu falou aqui na questão da compulsão alimentar, quantas falam para mim, né, assim, que sentem que às vezes perdem aquele controle mesmo, assim, e estão sofrendo sozinhas ali, de repente a tua mensagem pode auxiliar. Então conta um pouquinho assim, da tua história mesmo com a alimentação, como que era antes até tu chegar no método 3P. Então, eu desde criança passei por um acompanhamento assim com uma nutróloga, porque com 8 anos de idade eu fui diagnosticada com obesidade infantil, assim, todos os exames completamente alterados e tal. Aí, a princípio, eu comecei um tratamento com uma endócrina, mas não deu certo, assim, no sentido de me sentir à vontade, né? Tipo, ainda mais no momento que eu era uma criança, né? Tipo, e aí é algo muito grande, assim, né? Eu lembro de quando eu era criança, foi algo muito grande receber essa notícia, né? De tipo, ó, eu sou uma criança obesa, eu preciso passar por um tratamento para lidar com isso, sabe? Tipo, mas aí depois eu encontrei uma nutróloga que deu super certo, assim, uma nutróloga infantil, que eu fiquei em um acompanhamento com ela durante, tipo, 10 anos, assim, né? Mas também de forma muito orgânica, muito natural, não restringi nada. Então eu tive esse crescimento, tipo, com uma alimentação consciente, me exercitando muito, sempre dancei e tal. Só que aí, há 3 anos atrás, um ano antes da pandemia acontecer ainda, eu vivi uma mudança drástica na vida, né? De mudança de estado e tal. E aí, tipo, muita coisa mudou, né? A minha rotina, que era super agitada, passou a ser mais tranquila, né? Tipo, não tava me exercitando tanto como eu me exercitava antes. E eu fui vegana e vegetariana por 3 anos também, então tem esse detalhe, né? Que, tipo, eu sempre tive muita consciência com a alimentação, mas o drástico foi nos últimos 3 anos que deu esse chacoalhão, e aí depois pandemia, e aí eu sinto que as crises se instauraram aí, né? Só que aí foi avalanche, assim, ó, tipo, chegou um momento que eu não tava dando mais conta, e aí eu falei, não, preciso de ajuda, né, profissional, assim. E aí foi onde eu encontrei o método, que foi tipo assim, eu conheci através de publicação no Instagram mesmo, né? Tipo, comecei a ver algumas publicações suas, e aí eu participei do evento, um pouco antes de eu vir para BH, assim, eu participei do evento, eu falei, nossa, eu preciso dar um jeito de fazer isso, né? E aí foi onde eu decidi que eu ia fazer, assim, mas foi por uma questão de necessidade mesmo, assim, sabe? Que eu falei, não, é agora. Aí tu decidiu. E o que que tu acha que aconteceu que tu viu lá no evento ou que tu viu aqui no perfil, assim, que tu decidiu me dar um voto de confiança, assim? O que que tu acha que fez diferença? É, eu sinto que o fato de saber que existiria uma rede de apoio também, né? Tipo, esse lugar, tipo, nossa, saber que eu não tô sozinha, sabe? Não tô passando por isso sozinha. É, os pequenos detalhes, assim, do que foi sendo passado no evento, sabe? Eu falei assim, nossa, eu acho que é esse o caminho que eu acredito, sabe? Tipo, esse cuidado da alimentação associado também com um cuidado, tipo, do emocional, né? Porque tá 100% atrelado, eu acho que não tem como separar, assim. E aí, os detalhes, assim, né? Tipo, você falando da questão dos chás, então eu acabei introduzindo mais chás na minha vida e, tipo, nossa, fez toda a diferença. A questão do intestino também, por conta das crises, né, de compulsão, estava numa fase que meu intestino estava péssimo, assim, não funcionando.
E aí isso já vai encadeando várias coisas, né? Tipo, sensação de mal-estar, de indisposição, cansaço. Eu tava querendo voltar a dançar também, né? Ai, isso foi uma coisa linda que eu te contei também, vou partilhar aqui. Que eu tava querendo voltar a dançar, que eu sou bailarina também profissional, só que, né, com uma coisa atrelada à outra, tipo, falta de disposição, alimentação não sendo tão cuidada, assim, né? Tipo, uma coisa vai atrelando na outra, fala, mas, meu, como que eu quero voltar a dançar se eu não tô cuidando do corpo, assim, né? Que faz muita diferença. E aí rolou que depois do método, assim, sei lá, uma semana depois eu participei de uma audição e eu passei. Aí agora eu tô num grupo de dança, só que com essa disposição de novo, né? Com o corpo voltando a estar disposto a querer, tipo, acordando cedo, praticando yoga, né? E aí acho que uma coisa vai puxando a outra. Mas eu acho que foram. Só voltando, acabei já me perdendo aqui. Mas eu acho que a simplicidade do que como o método acontece, né? Tipo, não é nada absurdo. Você fala, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer? Tipo, não, é possível, assim. Acho que foi isso que me chamou a atenção. Ai, que legal. Nath, agora que me falou, passou um filme na cabeça, porque eu lembro na primeira mentoria que a gente conversou, tu me contou sobre isso, assim, né? Até que a gente tem lá um primeiro passo de algumas metas e tal, e tu falou dessa vontade. Então, quando ela compartilhou com as gurias lá no grupo, assim, todo mundo, né? A gente fica muito feliz porque vê que era aquilo também, né? Que estava, assim, conforme ia melhorando a alimentação, ia voltando a manifestar isso na tua vida, que é um sonho, assim, tu é uma artista maravilhosa. Depois eu quero que as gurias vão lá no teu YouTube assistir um vídeo maravilhoso que eu assisti. Porque a gente vai deixar também depois esse vídeo no YouTube, depois ele vai pra lá, eu vou deixar na descrição, assim, que é um vídeo lindo, porque eu acho que é muito legal, assim, esse resgate também desse feminino, assim, né, de cuidar mais da saúde, de saber que sim, é possível, ok, querer emagrecer, mas de que forma que a gente vai buscar, né, Nath? Eu vejo, assim, recebo muitas mensagens aqui de mulheres que estão no desespero, assim, precisam eliminar não sei quantos quilos, vão fazer tal dieta, até tu mencionou o jejum, que é aquela privação de comida, assim, e que traz, né, resultados, assim, tanto ruins para o nosso corpo, para nós mulheres. A gente precisa também se nutrir, né, gurias? Então, assim, fico muito feliz de ver, sabe, que esses passos que tu foi fazendo, a ajuste da alimentação também te ajudou aí a se sentir mais disposta para dançar, né? E vamos falar de uma coisa que eu até tinha notado, que eu lembro de ter conversado contigo, porque eu gravo muito, assim, que vocês me falam. E eu lembro que tu mencionou comigo muito sobre a questão do intestino, que tu estava bem constipada, assim, né? Não estava conseguindo ir. Como é que foi, assim, isso pra ti? Tu sentiu que melhorou? Como é que tá hoje? Nossa, melhorou demais, assim, 100%. Eu lembro que na primeira conversa que a gente teve, né, que você perguntou como tava, eu falei que tava bem travada, assim, aí você falou assim, ah, vamos dar, então, o primeiro objetivo daqui a um mês, vamos pensar nesse intestino funcionando. E uma semana depois eu já tava, tipo assim, indo mais de uma vez no banheiro, né? E isso se permaneceu, assim, tipo, tenho criado uma constância de, tipo, às vezes eu acordo e já vou, é a primeira coisa que acontece no meu dia, assim. Então, 100%, melhorou 100%, assim, e sem deixar de comer nada, né? Tipo, isso que você fala é, a alimentação balanceada e nutritiva, né? Tipo, na verdade faz ir mais no banheiro do que se você deixar de comer, assim. É verdade. Tu sabe que isso, até para as mulheres que estão assistindo a gente aqui, gurias que sofrem com constipação, sempre é uma pergunta que eu recebo muito, né? De estar em dia sem ir ao banheiro. A pior coisa que vocês podem fazer, gurias, é restringir os alimentos. Então, comer pouquinho. Às vezes é justamente o comer mais e melhor, né? Que auxilia aí ao banheiro, assim. E um dos maiores sinais, gurias, eu sei que muitas, né, estão em busca, querem emagrecer e tal, e tá tudo bem, mas um dos maiores sinais, tá? Que o emagrecimento vai acontecer de forma saudável e visando longo prazo é o intestino que funciona todo dia. Por exemplo, eu vejo muitos casos, assim, gurias, de mulheres, assim, que até conseguem emagrecer, mas estão muito constipadas e aí não sustentam aquilo ali, então dá 2 semanas e aí vem tal defeito sanfona que a gente tem que lutar muito contra, tá? Principalmente aqui, né, mulheres, a gente sabe que ele tá associado, gurias, a doenças metabólicas depois. Então, assim, evitem tudo que é muito restritivo. Eu gosto de trazer as gurias, porque, Nath, qual que é o objetivo desse bate-papo, assim, de verdade com vocês? Eu mostrar, porque às vezes eu falando aqui como nutricionista, parece assim, não, mas pra ti é mais fácil do que a nutricionista. Então eu gosto de trazer mulheres de todas as idades, que estavam com pouco tempo, como tu, tava se mudando. Imagina isso, conseguir encaixar ali numa rotina de mudança, né? Conseguiu fazer intestino que funciona uma semana depois ali dos ajustes. Então, nossa, eu fico
muito feliz de ver, porque eu tenho certeza o quanto que isso reflete, né, na tua saúde como um todo, assim, pele, disposição, para dormir também, né, dançar. Com certeza, Mai, eu acho que influenciou em tudo, assim, tipo, foi uma melhora em vários âmbitos, né? Tipo, essa parte da integração do método também me chamou muita atenção. Tipo assim, eu não vou estar lá só focada na alimentação, tirar umas coisas, sabe, assim, nesse lugar da pilação, não, é tipo, é tudo, né? Fala-se sobre tudo. E aí, sono melhorou, o humor melhorou, eu tava por conta, né, dessa intestino não funcionando, o intestino é nosso segundo cérebro, assim, né? Tipo, então influencia muito no humor também, a alteração de humor, que eu tava tendo muito, assim, nossa, falta de paciência, irritabilidade. Tipo assim, melhorou 100%. Tô dormindo muito melhor, conseguindo dormir cedo, acordar cedo, né? Tipo, Que legal. fez toda a diferença 100%, assim. Que legal as rotinas, né, que a gente tenta melhorar, assim, aos pouquinhos, que fazem toda a diferença, assim, porque eu vejo que às vezes, né, é passado uma coisa para vocês que tem que ter um sofrimento nesse processo de emagrecimento, né? Eu lembro de ter falado isso para mim também, eu vim em busca, né? E aí pensou em fazer, acabou fazendo um jejum e tal, e aí a gente meio que vai se punindo para isso, assim. Então eu gosto de mostrar, trazer vocês para mostrarem que existe um novo caminho, que a gente consegue seguir, assim, né? Em conexão também, guria, sempre ali com a nossa saúde física, mas como a Nath falou aqui, né, com a saúde emocional de vocês, não existe emagrecimento, guria, saudável, sem cuidar ali das emoções, né? E, Nath, eu vou te perguntando lá sobre os passos do método, né, que a gente tem os 15 primeiros passos, assim, qual deles que tu lembra, assim, que te marcou, que fez mais diferença aí na tua jornada, que tu gostaria de compartilhar aqui com a gente? Nossa, um que me marcou muito, que eu lembro até hoje, é a meditação do chocolate lá. Depois desse dia, eu fiz uma vez e eu nunca mais comi chocolate da mesma maneira, assim, né? Essa compulsão por doce, a necessidade ali, né, de quando a gente tá nessas crises, às vezes comer uma caixa de chocolate inteira e agora é isso, assim, como lá daquela maneira diferente, degustando o sabor de chocolate mesmo, assim, a quantidade, a necessidade de doce diminui muito também, né? Porque aí já diminui a ansiedade, enfim. Esse me marcou muito. E o passo de limpeza da língua também, tipo, tá na minha rotina desde então, eu nunca mais não deixei de fazer. É ruim quando eu não faço, na verdade, tipo, sinto toda a diferença. A questão da água também, né? Tipo, de manter uma constância, assim, né? Da água durante o dia, assim. Eu tinha o hábito, mas trazer isso pro consciente, assim, sabe? De falar, nossa, eu não posso deixar isso de lado, também muda muito. E é tão simples, né? Tipo, é tomar água, só que tipo, a gente esquece. Até tornar um hábito ali, né? E ver o peso, que É, sabe, até para as gurias que estão aqui assistindo, assistirem depois. A gente tá, gurias, eu tô fazendo para elas um evento parecido com o que a Nath que participou a primeira vez, né? Que é gratuito também. Então, assim, vocês podem fazer, gurias, tá lá, tem uma aula, para quem não acompanhou ainda. Vão lá, vai estar um link aqui, depois aqui no YouTube, ou aqui no meu perfil na bio do Instagram. Façam essa técnica, gurias, da raspagem, né? Que a Nath falou. Para quem tem problema intestinal, eu tenho recebido muitas mensagens aqui também das gurias falando: ai, Maia, eu sofro com candidias de repetição desde muito cedo. O que que eu tomo? O que que tu acha de tal suplemento? E o que que eu ensino ali, né? Apesar de ser algo mais introdutório ali no plano para as gurias nesse evento, né? É que justamente às vezes não adianta se preocupar só com o que que vai consumir. Tem que se preocupar com como é que vai conseguir eliminar o que que precisa sair, assim. Então, até no caso da Nath, quando a gente conversou e ela começou os ajustes, assim, era muito necessário isso, cuidar melhor da limpeza, né? Então, hidratar melhor, tomar mais água, ter um tempo mais também para ti, porque ela tava numa rotina ali estressante mesmo, e às vezes, gurias, é assim, ó, 5 minutinhos para vocês no dia já faz uma diferença enorme no resto do dia, assim. Então, que legal, né? Fico feliz, assim, de te ver compartilhando isso, porque faz tão pouco tempo, né, que a gente conversou pela primeira vez, e eu te vendo aqui, a gente tinha traçado isso, né? Olha, de repente, assim, a gente sempre traça lá uma meta, né? Curta, uma de 1 ano, por exemplo, assim, e te ver já tão antes, assim, super bem, né? Trabalhando. já tá acontecendo, é. Eu fico muito feliz, assim, fico muito feliz mesmo. E principalmente de te ver feliz, assim, de ver que tu tá na tua área, sabe? Que a saúde está te possibilitando também. Até isso é uma questão também, né, Nath, essa parte que eu lembro que tu comentou comigo, né? Essa parte da estética no teu trabalho. É algo que era importante, assim, né? Então, como que tu fez, assim, como que tu
fez para encarar, né, esse emagrecimento também, sabendo que faria parte do teu trabalho, que tu deveria, né, e estava buscando isso para dançar, mas como que tu conseguiu levar de uma forma leve, assim, até para inspirar também outras mulheres a verem, né, como uma mulher que tem essa questão, né, que trabalha com a estética ali, bem ou mal, né, faz parte, mas como tu conseguiu chegar nesse emagrecimento, assim, sem te cobrar tanto, sem querer restringir e aceitar que era possível, né, emagrecer comendo ali as coisas que tu gostava? Eu acho que a principal mudança para mim de pensamento mesmo, assim, para poder fazer o método foi não esperar uma resposta imediata, assim, sabe? Tipo, desfrutar do processo ali, sabe? Tipo, um dia de cada vez e porque as minhas crises eu percebo que se davam nesses momentos, tipo assim, de muita ansiedade, aí eu me colocava numa dieta restritiva ou num jejum, tipo, buscando um resultado imediato, assim, sabe? Tipo, daqui 3 dias eu quero eliminar 5 quilos. Tipo, como assim, sabe? Tipo, é uma tortura psicológica pra gente, assim. Então, acho que a principal mudança foi essa não exigência comigo mesmo, tipo, de um resultado imediato, sabe? Desfrutar do que acontecer e não, tipo assim, pensar só no resultado. Tanto é que eu parei de me pesar. Eu me pesei no começo, assim, do método pra, tipo assim, saber mais ou menos como tava, mas eu parei de me pesar. E, tipo, eu tô percebendo o resultado, tipo, pelo físico, sabe? Tipo, pelo mental, e não necessariamente por um número ali na balança, sabe? Sei lá, hoje em dia isso pra mim não diz mais nada, assim. Então, acho que foi essa a principal mudança. Perfeito. E até aqui a gente toca num ponto super importante, Gurias, quando a gente fala, né, nessas crises desse comer mais compulsivo, assim, que tem, né, uma diferença ali do transtorno de compulsão alimentar, mas às vezes é um comer mais compulsivo, assim, né? Pode ser até para quem está assistindo ou ver depois, né? Se você tem dúvida, procura um profissional para fazer, né, um diagnóstico, acompanhar você. Mas eu sei que muitas falam assim para mim, Maia, assim como a Nath falava, eu sinto que eu começo a comer e não consigo parar, eu como até me machucar às vezes, né? Que é esse comer mais compulsivo, assim, tá? E, Gurias, você que passa por isso, já passou, agora a gente teve Páscoa, muitas falando pra mim na caixinha de perguntas, até uma querida falou, eu queria saber a tua opinião, né, sobre o que a gente faz com o chocolate da Páscoa, não para de comer e tal. Gurias, o que eu queria muito que vocês tivessem em mente, especialmente aqui para todas as mulheres que têm esse comer muito compulsivo, assim, que sofrem com isso, né? Um ponto muito fundamental, assim, é fazer como a Nath fez, né? Então, assim, é procurar algo, né? Procura alguma coisa para te ajudar, né? Procura ajuda sozinha, é muito complicado, tá? E assim, se não puder, ok, mas a única coisa que vocês não podem fazer, gurias, é restrição, né? Restrições, assim, e ter a balança como, assim, ó, o único foco de vocês. Porque o que acontece? Se você já vem nesse comer mais compulsivo e já tem aquela balança como se fosse a única salvação da vida, é quase que um ciclo infinito, assim. E eu falo porque eu trabalho com muitas mulheres, né? Tanto dentro do método, assim, quanto fora, que tem esse processo. Hoje em dia, gurias, é muito difícil conversar com uma mulher que ela não fale pra mim, assim, nossa, a comida é o meu problema. Eu desconto tudo na comida, as emoções e tal. Então, a gente precisa se conhecer também. E lá dentro do método, cada mulher, né, tem a sua história, assim. Mas no caso da Nath mesmo, para ela funcionou super bem encontrar outros parâmetros para ver essa evolução, né? Então, intestino, que é o maior, assim, não tem. Se o seu intestino funciona, o corpo, sabe? Dormir bem. Quando ela fala para mim que ela tem disposição, tem coisa melhor. Quantas mulheres, gurias, que eu já atendi que me falavam assim, nossa, perdi não sei quantos quilos, mas assim, também estava irritada, não conseguia, meus exames estavam todos alterados, né? Então, a gente tem que ter outros parâmetros também. Eu sempre falo, a balança é um número, ok, mas os outros, como é que estão? Você está feliz? O intestino funciona? A pele? Tá dormindo, né? Tá conseguindo trabalhar com o que você gosta, né? Como é que você tá em casa? Então, isso, assim, é um dos maiores das mensagens que eu queria deixar, né? Porque eu tenho certeza que cada uma que vem aqui vem com uma história muito forte, né? Quando a Nath fala desse comer, assim, né, mais compulsivo e tal, só uma mulher que já sofreu com isso ou sofre sabe o quanto que dói a gente não conseguir parar de comer às vezes e não sabe o que fazer, né? Então a minha sugestão, assim, para você, né, que tá assistindo, que sofre com isso, é procure, de repente, né, ajuda, claro, assim, essencial, mas também tente ter uma outra visão desse processo de emagrecimento, porque eu vejo que toda mulher que sofre, né, ou com compulsão alimentar, ou com esse comer mais compulsivo, ela quer muito emagrecer, né? Então, entre as crises, ela entra num desespero de querer emagrecer, e isso, às vezes, só torna as crises mais frequentes, assim. Então, que bom, Nath, que tu tá aqui compartilhando um pouco, né, também dessa experiência com a gente, né? Como que é possível fazer as pazes, né, com a comida, assim, que eu acho que é tão importante isso. A comida não precisa ser um peso,
né? E uma coisa que eu ia te perguntar, lá tu comia as coisas que tu gostava? Eu lembro da lasanha, quando tu falou que tava com vontade, te permitiu comer e tal, mas tu comia coisas gostosas, como é que era? Eu lembro dos teus pratos também, que tu almoçava fora, em restaurantes, tu conseguia te virar nos restaurantes, como é que era? Demais, assim, eu acho que a comida ganha um sabor novo, assim, né? Quando a gente passa a lidar com ela de forma mais amigável, assim, né? E tipo assim, as refeições sempre muito gostosas. Aí depois que eu consegui me mudar de casa, né? Tipo, que aí eu tava, porque esse foi um desafio também. Teve um primeiro momento, assim que o método começou, eu tava hospedada numa casa, tipo, chegando em BH que não tinha fogão, então eu não tinha muito como fazer, né? Aí Uhum. eu acabava indo nos restaurantes perto, assim, que tinha uma disponibilidade de alimentação massa também, e acabava escolhendo as coisas mais saudáveis e gostosas também, o tempo todo comendo coisa muito gostosa, o prato super colorido, assim, mas quando eu cheguei na casa que eu tô morando agora e pude voltar a cozinhar também, né, foi uma delícia, assim, que eu tava uns meses sem cozinhar também, então aí voltei a cozinhar, e a relação com a comida muda também, né? Você faz exatamente do jeito que você gosta, você escolhe os alimentos. Acabou que eu passei, como eu tô morando sozinha agora, eu acabei retomando alguns hábitos veganos, vegetarianos, né? Tipo, dos anos que eu segui essa alimentação mais à risca, assim, então, não por uma cobrança, tipo, ai, não vou comer carne, nada disso. Hoje em dia, tipo, se me dá vontade, eu também vou, eu como, não é algo que eu tirei mais da minha alimentação, mas acabei retomando esses hábitos, sabe, que são super saudáveis para mim também, faz super sentido para mim. E, enfim, a comida virou algo voltou a ser algo super prazeroso positivamente, né? Não só aquele prazeroso do tipo assim, momentâneo, ai meu Deus, preciso comer uma caixa de chocolate inteira para suprir uma ansiedade aqui que depois, tipo assim, não supre de verdade, né? É totalmente momentâneo ali. E aí mudou a minha relação, assim, né? Tipo, bem mais saudável e comendo tudo muito gostoso, assim. Tipo, eu amo comer, né? É um detalhe sobre mim, Eu assim, desde também. criança, eu amo comer. Só que aí precisa se tornar algo saudável, se amar comer, assim, né? Então, acho que, acho que é Ai, isso, que assim. bom, que legal, né? Tipo assim, eu também amo comer, acredito que muitos que estão aqui com a gente também, né? E que fique essa mensagem, assim, que é possível, gurias, todas vocês melhorarem o que vocês querem na alimentação, emagrecerem comendo aquilo que vocês gostam, mas de novo, né? Vocês não vão passar o dia inteiro comendo tudo, né? Mas você vai encaixando, vai entendendo, de repente, por que aquela vontade de comer mais no fim da tarde vem, né? Isso é muito essa busca, assim, que eu proponho para vocês, né? Se questionarem mais sobre como é que tá a alimentação, sobre as vontades do que quererem assim, não, pegar um papel, uma caneta, que é o que eu mais vejo, pega um papel, uma caneta e risca, né? Essa semana eu não como isso, não como aquilo, assim, é 15 dias sem nada daquilo que gosta. E aí, quando volta o efeito rebote, e é o que eu mais recebo aqui sempre, assim. Mas, Nath, uma coisa que eu sempre gosto de conversar aqui com as gurias, e eu faço questão de falar, de ser o mais sincera possível, assim, que esse processo mesmo, né? De emagrecimento, de melhora de hábitos intestinais, assim, tem desafios, né? Não é uma fórmula mágica, eu sempre falo, o Metro 3P não é uma fórmula mágica, não é um produto emagrecedor, não é nada disso, né? Eu conto muito com o comprometimento também de vocês, assim, e todas que têm resultado é porque se comprometem também, né? Mas ainda assim, tem os seus desafios, né? Por mais que a gente esteja bem próximas ali e tal, como tudo na vida tem os desafios. Eu queria te perguntar, que tu fez, por exemplo, assim, para superar esses desafios, né? Que eu digo às vezes falta de tempo, às vezes cansaço, às vezes desânimo mesmo, né? Como é que foi assim para ti lidar com esses desafios, esse processo assim? É... eu acho que partilhar os processos, né? Como a gente estava lá se encontrando toda semana e tinha o grupo também, então que a gente podia. Eu sinto que essa parte do botar para fora, né? E partilhar o que está vivendo ali ajuda muito, me ajudou muito, né? Tipo, porque você acaba tendo retorno, né? Você tem esse lugar da rede junto ali, para mim faz toda a diferença também. Você tem um retorno, você vê que, tipo, estão todas juntas ali, cada uma passando pelo seu desafio, uma aparece num momento, outra aparece no outro. E acho que a autocobrança também, né? Tipo, não se cobrar tanto. Tipo, beleza, tô me deparando com um desafio aqui, mas o que eu vou fazer com isso, sabe? Tipo,
ficar me martirizando ali não era uma opção, né? Não mais, assim. Tipo, acho que a gente já faz muito isso, a gente cresce aprendendo a lidar com as coisas assim, né? Então, olha, já que eu estou fazendo um método que está me propondo uma nova lógica, né, de lidar ali com a alimentação, com a comida e tal, quando apareciam os desafios era assim também. Eu falava, olha, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou dando o meu melhor. Então, tipo, é o que tá dando pra fazer no momento, sabe? Tipo, se não tá dando agora, desse jeito, eu não vou ficar me cobrando. E aí, uma coisa que muito massa que eu acho que vem de consequência disso, assim, né? Em alguns momentos eu falo, nossa, agora eu não tô dando conta de fazer tal coisa, ou apareceu um desafio aqui, e aí eu soltava, assim, sabe? Eu falava, não vou me bitolar com isso. Aí agora eu sinto que alguns passos do método estão voltando, aparecendo assim na minha rotina, tipo, qual é a palavra? Organicamente, sabe? Eu não tô me forçando a fazer nada, mas eles estão voltando, assim, tipo, às vezes eu me pego falando, nossa, é verdade, isso foi uma coisa que eu olhei, que eu vi no método, sabe? Tipo, então meio que vai aos pouquinhos, assim, né? Acho que é não se desesperar. A melhor dica pro desafio é, tipo, não se desesperar, assim. Que legal, Respirar Nath. fundo. Exatamente isso. E eu acho que, assim, tu passa muito essa mensagem, assim, de algo que eu acredito muito também, né? Que é um dia de cada vez, né? Um passo de cada vez. É, É um desafio, assim, gurias, sempre trabalhar, né, com algo que eu sei que dói num ponto, assim, das mulheres, que é essa relação, né, com a comida, com o corpo, muitas vezes. E, às vezes, essa busca, né, por algo, assim, que muitas nunca, talvez, tenham tido, né, que é, de repente, ter conseguido manter um peso e tal, né, se gostar e olhar no espelho, se sentir bem, ir ao banheiro, sentir que o corpo funciona, desinflamar mesmo, assim. Então vem muita cobrança junto. Então eu acho que a maior dica, assim, e a mensagem que a Nath passa aqui, e que eu, nossa, assino embaixo, que é essa questão, assim, aceitar o processo, né? Ir um passo de cada vez, assim, se permitir, né, se comprometer com aquilo e saber, não, agora eu vou dar um passo de cada vez, não por acaso que a gente tem alguns passos lá simples, assim, mas e eu fico feliz de te ver falando isso, que tu acabou internalizando eles, porque essa era a ideia mesmo, assim, que fizessem parte da tua vida de forma leve, né? Que não trouxesse um peso, uma cobrança, mas que fosse algo leve, assim, pra ti. Que legal. Era até o que eu ia te perguntar agora, assim, o que que tu não imaginava, de repente, antes de entrar no método, que não era possível, assim, acontecer na tua vida e que hoje está acontecendo, assim, não sei se teria algo para compartilhar com a gente. é... Nossa, e agora? Eu acho que... eu acho que é ressignificar a relação com a comida, assim, sabe? Retomar isso. Eu acho que o principal pra mim, porque foi o que eu falei no começo, né? Durante a vida toda eu tinha uma relação. Eu não diria 100% saudável, porque teve um momento da adolescência, assim, que aí eu acabei indo para um outro extremo, né, dos transtornos alimentares ali, tipo, pezinho na bulimia. Não cheguei a ser uma pessoa bulímica, mas um pezinho ali, tá? Do tipo, ter ações tendenciosas a isso, assim. Então, por mais que eu tinha uma relação consciente, assim, né, do que era saudável, do que não era e tal, mas acabou indo para um outro extremo do tipo, do bitolado, assim, sabe? Então, eu acho que o principal de mudança, assim, eu acho que é isso com certeza, na verdade. É uma travada aqui, tá me escutando? Voltou, voltou. Tô te escutando, tudo certo. Eu acho que foi isso, assim, ressignificar a relação com a comida, sabe? Tipo, e eu acho que agora é pro resto da vida. Não é uma coisa assim, uma fase de um mês ali, nossa, beleza, fiz os métodos e tal, pronto, voltou tudo como era antes. Não, tipo, foi essa ressignificação daqui em diante, sabe? Que legal, que legal. Nath, assim, até para aproveitar, eu sempre gosto de trazer um pouquinho do que vocês falam para ampliar um pouquinho a visão das gurias que estão vendo, né? Tem pontos que são muito importantes aqui, né? A Nath fala da bulimia, né? Que é uma questão, assim, que a gente vê cada vez mais mulheres jovens sofrendo com isso. Eu posso até depois fazer um vídeo só sobre transtornos alimentares, mas o que eu queria deixar de mensagem é que, assim, os extremos, gurias, são muito perigosos. Por isso que eu gosto tanto de defender essa bandeira para vocês de sem dieta, sabe? Porque eu vejo que já são há tantas obrigações que vocês têm na vida de vocês, trabalho, casa, né, vida profissional, pessoal, que aí vai ter que seguir uma dieta que muitas vezes é restritiva.
Eu sempre falo, né? A melhor alimentação qual é? Aquela que você consegue seguir para sua vida. Se você não se imagina seguindo ela para a vida, não tá te fazendo bem de fato, né? Você vai sofrer com aquilo, assim, e é possível melhorar a alimentação, ter ótimos hábitos, como a Nath teve. O intestino é um sinal, né? Se o intestino funciona todo dia, você não adoece com frequência, né? Você não tem aqueles sinais clássicos, assim, de um corpo inflamado. Você tá bem nutrida, tá se alimentando bem ali, né? Tá com os exames também ok, tá com um peso ali controlado, não tá com sobrepeso, claro. Mas você não precisa viver o tempo todo comendo, por exemplo, só orgânicos e alimentação 100% saudável, porque, assim, ok, se a pessoa gosta, né, tudo bem, mas a grande maioria de nós, quem aqui, gurias, que vai ficar o resto da vida sem comer, por exemplo, né, um pãozinho que gosta na casa da mãe, ou, de repente, um doce ali no aniversário de criança, sabe? Então, é melhor a gente encontrar momentos de botar né, essas opções na nossa vida, sabendo que não são alimentos ruins, que é outra coisa que eu também não gosto de falar, porque a gente entra num mundo que parece que tem alimentos bons e ruins e que a gente está duelando ali, né, e não vivendo. Então, eu acho legal essa mensagem, assim, também quando tu fala, né, que tu teve em outro extremo, né, que eu acredito que é aquele extremo, assim, que tem que ser tudo saudável, não pode comer nada fora e tal. E às vezes isso também acaba gerando ansiedade, acaba fazendo com que esses comeres, né, esse comer mais compulsivo às vezes aconteça. Então, se isso está acontecendo com alguma de vocês, gurias aí, né, vocês estão sozinhas e tal, pensem um pouquinho no que a Nath falou, né? De repente, tem que colocar em prática assim, algumas coisas que ela veio trazendo, porque ela trouxe muitas informações aqui práticas mesmo para nossa vida. E a gente vendo que é possível, você não precisa estar num cenário ideal, ela estava se mudando, estava sem tempo e ainda assim conseguiu melhorar algo que às vezes as mulheres levam assim quantos anos para conseguirem dizer, olha, eu tô em paz com a comida, né? Depois de ter sofrido assim com esses episódios assim. Então, nossa, tô a questão ali do intestino funcionando. Quando vocês me falam que o intestino funciona, eu já fico assim, ó, muito feliz, porque eu sei quanto é complicado não ter, né, esse corpo funcionando assim de forma mais equilibrada. E, Nath, então acho que eu sempre gosto de falar assim, né, que gosto de agradecer todas que vêm aqui. Então, assim, muito obrigada por ter vindo aqui conversar. Eu sei, gurias, assim, ó, que dá vergonha, tá? Quando eu faço o convite, né, quando a gente faz o convite, eu sei que vocês ficam, ai, meu Deus, será que eu vou aparecer? Como é que vai ser e tal? Então, eu agradeço muito a generosidade, sabe? Eu sei que é um desafio vir aqui, tá? E eu queria te deixar, assim, caso tu possa, né, compartilhar uma mensagem e tal com as gurias que estão aqui. O que tu daria, assim, de sugestão, de dica para outra mulher que de repente está passando pelo que tu já passou, né? Ou que quer emagrecer, está em busca aí de algo, acabou caindo aqui nessa nosso bate-papo. O que tu daria de dica, né? Baseado no que tu teve de resultado, né? No teu comprometimento. O que tu daria de dica, assim, para uma mulher que quer emagrecer hoje? Assim, que ela fala, eu preciso emagrecer. O que tu daria de dica para ela? Primeiro de tudo, acho que esse lugar de a gente se colocar em primeiro lugar na nossa própria vida, né? Do autocuidado. Tipo assim, esse emagrecimento, essa busca por uma alimentação mais saudável, eu acho que não é tipo pelo outro, sabe? Eu acho que antes de tudo é por nós mesmas, assim. E e se jogar, porque é demais, foi tudo de bom para participar e foi uma virada de chave na minha vida, assim. Então acho que a dica é essa, assim, esse lugar do se cuidar, né? Do autocuidado, se colocar em primeiro lugar mesmo, assim, tipo, não um clichê, né? Tipo, eu vou colocar. Tipo, não, de verdade, assim, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente olha pra gente e fala, tá, não, beleza, eu tô incomodada, seja físico, seja saúde, seja independente do motivo pessoal de cada uma, assim, mas é esse lugar de se colocar em primeiro lugar e ser a própria prioridade, né? E aí as coisas vão aparecendo no caminho, assim. Para mim foi incrível. Eu quero agradecer também, inclusive, Maia, tipo, de verdade, assim, é muito especial. É muito especial esse trabalho que você faz, sabe? Esse acolhimento, acho muito acolhedor o método, assim, sabe? Não é algo que você entra e vai falar assim, nossa, e agora? O que vai acontecer comigo? Sabe? Não, é tipo, é um abraço, assim, muito gostoso. Então, eu agradeço também demais. Essa acessibilidade também, né? Uma das coisas que me marcou muito, assim, foi, tipo, não é só que você tava ali, tipo, de forma burocrática, sabe? Tipo, cumprindo um protocolo, assim. Essa acessibilidade, disponibilidade também de conversar. Também fui falar com você, né, depois de uma semana que tinha acabado o método, assim,
falar sobre questão de suplementação de vitamina e tal, e, tipo, você tava lá super acessível, isso fez toda a diferença pra mim, já vi uma melhora muito grande, assim, das questões que eu tava ali, né, de concentração e tal, então, enfim, só agradeço também. Querida, eu que agradeço, Nath, assim, a generosidade de ter vindo aqui, tá? E essa questão, assim, pra mim, eu já falei isso aqui, né? Mas é o meu propósito, assim, eu já passei por isso, eu já tive aí no teu lugar, assim, eu só não tive um método, assim, eu não tinha na época, acabei indo por outros caminhos, mas eu sei quanto que é difícil a gente tentar conversar e as pessoas muitas vezes não entenderem o que a gente tá passando, né? E às vezes minimizam, né? E acham, segue essa dieta, faz isso aqui, e é muito mais, tem mais questões associadas, assim, né? Então, eu agradeço muito, tá, Nath, por ter vindo aqui compartilhar com a gente a tua experiência. Lembra que sempre pode contar comigo, a gente continua lá no Método, aqui é o nosso bate-papo. E eu tô muito honrada de ter aqui no nosso episódio. Hoje é o nosso episódio, acho que 11. Tô muito feliz aqui, vai ficar eternizado lá com a nossa série, com as colegas também. Tá bom, querida? Obrigada mais uma vez. E sempre que precisar, só me chamar. Obrigada, Maia, eu que agradeço demais, assim, só Tá. para finalizar, complementando o que você falou da vergonha de vir, assim, né? Eu acho que a hora que a Carol mandou a mensagem falando, eu falei assim, nossa, tipo, eu tô num momento mais introspectivo, assim, eu falei, nossa, acho que eu não tô tão preparada pra estar, tipo assim, compartilhar tão em público. E não é sobre, tipo, falar numa live, tipo assim, eu sou atriz também, então eu tenho uma facilidade com falar em público e tal, mas compartilhar uma experiência tão pessoal, assim, acho que essa relação com o corpo, né, que é tão deturpada, assim, nossa, eu falei assim, mano, mas acho que eu me sinto mais disposta a falar assim do que, sei lá, tipo, ficar com a teta de fora num, sabe, assim, tipo, estar nua do que é uma exposição maior, assim, né, é um ponto de fragilidade muito grande, assim, de como a gente cresce lidando com o corpo, assim, então agradeço também o acolhimento aí, tipo. Eu que agradeço e eu sei que é desafiador, tá? Eu falo por mim, falo por vocês, porque eu sei que a gente mexe em alguns pontos nossos que estavam ali, assim, às vezes tu compartilhar, mas eu acredito muito, assim, que as mulheres que vão assistir, né, que vai tocar ali, que a tua mensagem vai também entrar no coração ali, na vida, né? Porque eu vejo muito, assim, que às vezes, quando sou eu aqui como nutricionista falando, parece que não soa tanto, assim, no dia a dia de vocês. Eu passei por isso, mas já há muito tempo, né? Então, ver uma mulher que estava passando por isso agora, no comecinho do ano, né? E que se dispôs, foi ali, apesar de todos os desafios, né? Escolheu a saúde dela, eu acho que mostra, né? Que qualquer mulher, assim, consegue também melhorar a sua alimentação, olhar de outra forma para esse emagrecimento, né? Que é o que eu tanto defendo, assim, pensar no emagrecimento mais saudável, sem restrições, assim. E importante, né, gurias, que é o que tu falou aqui, que adora comer. Eu também adoro comer, então como é que eu vou dizer pra vocês, corta isso, corta aquilo que gosta? Não, inclui outras coisas, né? Combina melhor, assim. Então, Nath, obrigada mais uma vez por ter compartilhado com a gente, tá? Te desejo, assim, muita sorte em todos os seus projetos. Vou estar sempre acompanhando, torcendo por ti. Eu sei que tem uma mensagem linda também para levar para esse mundo, assim. E vou estar sempre na torcida. E depois eu quero deixar, tá? Quando a gente deixar no YouTube o link, eu quero deixar o teu contato ali também para as gurias te conhecerem. É o teu trabalho também. Tá bom, querida? Eu que agradeço, Maia. Obrigada demais. Tá Pra bom? todo mundo que tá assistindo aí, o acolhimento também. Tá bom, Nath? Um beijo. Fica com Deus e nos falamos depois, tá bom? Um beijo Beijo, qualquer coisa me chamar. obrigada. Beijo, Nath. Tchau, tchau. Gurias, para quem estava aqui comigo, então, a gente está encerrando aqui, tá? O nosso podcast aqui com uma aluna do Método 3P. Obrigada a todas que estiveram aqui. Eu vi mensagem aqui, por que é tão difícil perder peso na menopausa? Aqui para Ivaneide, que perguntou. Eu recomendo muito, tá, Ivaneide, que tu assista as nossas aulas do plano, aula 1, aula 2, aula 3. Eu falo mais sobre isso lá, tá, gurias? Em relação tanto à menopausa, quanto a alguns ciclos também da mulher, né? A questão ali da própria menstruação, período ovulatório. Tem algumas crenças, assim, que a gente tem, né? Que algumas mulheres acham que vão ter mais dificuldade. A própria menopausa em si, assim, claro, o metabolismo ele vai ter uma mudança, tá, gurias? Mas se vocês baseiam a alimentação, realmente faz uma alimentação equilibrada, né? Seguem também alguns hábitos, que inclusive eu ensinei lá no plano, recomendo que vocês vejam. É super possível, tá? Ter esse emagrecimento na menopausa, sem sofrimento, tá? Comendo aquelas coisas que você gosta. Eu recomendo também que vocês assistam um vídeo que eu fiz com uma aluna minha, que tá lá no YouTube, a Eliane, que ela tava na menopausa e ela conta um pouco mais.
E aí eu sempre vou tentar trazer aqui também outras colegas para vocês se inspirarem, assim, eu tenho colegas alunas, né, de todas as idades, né, dos 18 até os 70 anos, assim, justamente porque é possível, tá, gurias? Vocês só precisam dar esse primeiro passo aí, tá bom? Obrigada, então, a todas que assistiram e nós nos vemos no próximo episódio aqui do podcast Mulher Plena e nos vemos também na aula 3 lá do plano do nosso evento, tá bom?